Bom dia, colegas, tudo bem? Hoje a minha equipe vai falar um pouco sobre o transtorno de personalidade histriônica, né? A minha equipe é composta por Jefferson, Karina e Poliana. E aí, o que é o transtorno de personalidade histriônica? É um padrão generalizado de excessiva emocionalidade e busca pela atenção, né? O diagnóstico é feito por critérios clínicos, né, observados nas relações que esse sujeito ele desenvolve com as pessoas. Ou seja, esse sujeito ele precisa estar sempre no centro das atenções. Quando ele não está, né, ele se sente desconfortável ou menos valorizado. Ele pode também usar de histórias mirabolantes para sensibilizar, usar da sua aparência física, né, de forma sedutora, provocativa, para atrair atenção em momentos inadequados, inapropriados. De acordo com a pesquisa que nós fizemos, 2% da população tem esse transtorno, né, na sua maioria mulheres. Mas quais são as comorbidades que uma pessoa pode ter para desenvolver esse transtorno? Pode ser o transtorno de personalidade antissocial, borderline, narcisista, e nós entendemos que todos os transtornos eles compartilham de uma vulnerabilidade biológica, né? Não é só porque uma pessoa sofre de um transtorno social que ela vai desenvolver um transtorno de personalidade histriônica, não. Mas nós vamos observar ao longo da pesquisa, né, que esses comportamentos, não é que todas as pessoas que têm comportamentos assim, que têm um transtorno de personalidade histriônica, mas são pessoas que, por exemplo, assim, adoecem por não conseguir deixar de ser assim. Um exemplo, em alguns vídeos que eu assisti, trazia um exemplo. Pessoas que gastam muito dinheiro para estar sempre no centro das atenções. E aí chega um determinado momento que elas começam a adoecer, porque elas não vão ter mais, por exemplo, tanta condição financeira de se manter ali naquele topo e tal. E aí elas começam a desenvolver características de pessoas que estão adoecendo por não estarem no centro das atenções. Bem, para falar do diagnóstico do transtorno de personalidade histriônica, nós vamos estar relacionando isso aos critérios do DSM-5. Existem oito critérios para o diagnóstico do transtorno de personalidade histriônica. Né? A primeira delas é que a pessoa ela se sente muito desconfortável quando ela não é o centro das atenções, então ela precisa ser o centro das atenções. Um segundo critério é que a interação com os outros ela é quase sempre com comportamentos sedutores e comportamentos provocativos e muitas vezes comportamentos sexualizantes. Um terceiro critério é que essas pessoas elas exibem rápidas mudanças, né, de emoções, né, e têm expressões emocionais muito superficiais. O quarto critério, né, ela usa a aparência física, né, para chamar a atenção, né, então são pessoas que usam roupas bastante extravagantes, né, bastante provocativas também, né, para chamar a atenção para si mesma. Um quinto critério é que tem um discurso muito impressionista, mas ao mesmo tempo muito superficial. São pessoas que contam histórias assim muito grandiosas e gostam de impressionar com as suas narrativas, porém sem muito detalhe, né, desses discursos. A gente percebe que é um discurso bastante superficial. O sexto critério é que são pessoas que mostram uma dramatização muito grande, né, uma teatralização, né, de comportamentos muito exageradas, né, e que expressam também emoções
né, de forma bastante exagerada, né, quando estão diante de situações que precisam, né, expressar essas emoções para busca de atenção mesmo. Um sétimo critério é que são pessoas bastante sugestionáveis, não são pessoas muito influenciáveis. Um oitavo critério é que elas consideram as relações afetivas e as relações íntimas, né, com muito mais intensidade do que as relações elas são de fato. Sobre o diagnóstico diferencial do transtorno de personalidade histriônica, ela pode se confundir com o transtorno de personalidade borderline, né, com o transtorno de personalidade narcisista e com o transtorno de personalidade dependente, e também com o antissocial. Com relação à diferença entre o transtorno de personalidade histriônico e o transtorno de personalidade borderline, é que nas duas há uma variação de humor, né, repentinas, e há também a questão da manipulação e da impulsividade. Porém, o transtorno de personalidade borderline, a pessoa tem questões mais autodestrutivas, né? Tem rompantes de raiva e tem perturbações na identidade que não é a característica do transtorno de personalidade histriônica. Já o que distingue do antissocial, do transtorno de personalidade antissocial, é o fato de a manipulação, né, de existir uma manipulação do transtorno de personalidade histriônica e existir também a questão da impulsividade, né? Porém, tudo isso no histriônico está relacionada basicamente a chamar a atenção dos outros. E já no transtorno de personalidade antissocial, são características são manipulações que vão vir para a pessoa receber algum tipo de ganho, né? Um ganho assim que é uma característica da pessoa mesmo, né? Da personalidade da antissocial, né? E que embora exista relações aí entre o transtorno de personalidade histriônico e o antissocial, se diferencia porque o transtorno de personalidade histriônico geralmente eles não cometem muitos comportamentos antissociais, né? São comportamentos de busca de atenção mesmo. Já com relação ao transtorno de personalidade narcisista, essas pessoas elas buscam, com personalidade histriônica, elas buscam por atenção, né? E para essa busca de atenção, elas podem se configurar como pessoas frágeis, né? Como pessoas vulneráveis, né? Para chamar a atenção. Porém, no transtorno de personalidade narcisista, a pessoa ela busca a atenção, mas para a sua superioridade. Para a questão, ela pode se aproximar dos outros, mas não para chamar a atenção, mas para ser elogiada pela sua superioridade e se aproxima dos outros pelo status, pelos status. Já na questão da personalidade, a diferença da personalidade dependente para histriônica é que na personalidade dependente as pessoas elas buscam elogios e buscam sempre estar dependendo de outras pessoas. No entanto, não possui, né, exibicionismos. Não possui exibicionismos e não possui esse exagero nas emoções que o transtorno de personalidade histriônica tem, né? Que também diferencia a questão da pessoa antissocial, que eles não têm uma teatralidade assim muito forte como o histriônico tem. E para finalizar, é importante que
o diagnóstico ele seja feito por um especialista, né, na área de psicologia e de psiquiatria. E como seria o tratamento, né, de uma pessoa com transtorno de personalidade histriônica? Uma pessoa com esse tipo de personalidade, elas não acreditam que elas precisam de terapia. Então, como elas não gostam muito de rotina, de seguir, né, ali o dia a dia, a rotina diária, fica um pouco difícil ela seguir um plano de tratamento. Então, para ela chegar aí, para procurar um profissional, ela precisa estar em sofrimento, ela precisa estar triste, deprimida, achar que ela está com uma possível depressão. E geralmente ela vai se sentir assim por ela ter perdido alguém, ou ela ter saído de um relacionamento, ou ela está com algum problema relacionado às suas ações, né? Porque essas pessoas que têm esse transtorno, elas têm muitos problemas interpessoais. Então, se ela se sentir com algum problema por causa das suas próprias ações, elas podem sim chegar a procurar um profissional. Então, esse diagnóstico ele vai ser feito a partir dessa procura por causa de algo que não tem, entre aspas, a ver com o transtorno em si, para ela, né? Então, a partir dessa procura aí, ela vai ser diagnosticada com o transtorno. Então, o histriônico, ele procura ajuda se ele estiver insatisfeito, se ele estiver triste, se ele estiver com transtornos alimentares, se ele estiver usando álcool excessivamente ou abusando das drogas e descontente com o corpo, porque como os colegas já falaram, eles são muito preocupados, né, com a estética. Então, se eles estiverem descontentes com o corpo, eles também podem procurar uma ajuda profissional. Então, a partir daí, como eu já falei, que eles recebem um diagnóstico. Então, o tratamento indicado é a psicoterapia, sempre vai ser a psicoterapia, associada, né, com o psiquiatra, porque geralmente esses pacientes, eles vão precisar do auxílio do psiquiatra por causa da ansiedade e da depressão que eles adquirem. Então, o psiquiatra muito provavelmente vai precisar entrar aí com medicação. Então, esses dois profissionais auxiliam bastante no tratamento. Mas, para a pessoa que tem esse transtorno, ela vai, né, para a psicoterapia, mas existe uma abordagem bem legal, assim, que ajuda bastante, né, nesse processo terapêutico, que é o TCC. Ele vai ajudar o histriônico a identificar e contestar esses pensamentos automáticos que eles têm, esses pensamentos que vêm na cabeça e eles soltam. O TCC ele vai ajudar, essa abordagem vai ajudar esse paciente. Ajuda também a treinar as habilidades sociais, né? A organizar as atividades diárias, já que eles não gostam muito de rotina. Então, o TCC ele vai ajudar nesse processo. E também a utilizar técnicas de relaxamento. Então, o paciente passa a dosar melhor esses exageros que eles têm, aprende com as experiências, é mais tolerante e menos escravo da aparência e da busca por atenção. Então, esse transtorno é pertinente dizer que ele não tem cura, né? Mas o tratamento ele vai aumentar a qualidade de vida do paciente e também das pessoas que convivem com o indivíduo, né, que tem esse transtorno, porque é complicado para o indivíduo, né, que muitas vezes ele se comporta dessa maneira, não é porque ele quer, mas porque ele tem esse transtorno, e é complicado também para quem convive com ele. Então, esse tratamento vai ser muito importante para os dois, né?
Então, finalizamos aqui a nossa apresentação.